Excelentíssimo senhor presidente Lindenberg, excelentíssimos senhoras e senhores que nos acompanham hoje no plenário, nossos amigos de longas datas, Renato Borges, forte abraço, amigo Capagato da época da agrotécnica, doutor Michel, doutor Dudu, corintiano. Estamos muito bem esses dias não, mas é a vida. Imprensa, público que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de vir aqui falar justamente, na minha opinião, da maior notícia que Juazeiro teve nessa semana, que é a retomada, pelo menos, do debate com relação à travessia urbana, porque ficou 4 anos esquecida pelo governo passado. E que eu acho que é importante que a gente entenda que, independente de pai, o importante é que o filho nasça, não é isso? Mas, infelizmente, ontem pela manhã, nós acordamos com um susto enorme em Juazeiro, que foi o acidente do transporte público escolar de responsabilidade do município de Juazeiro na comunidade do Salitre. Que, graças a Deus, não houve vítimas fatais. Houve vítimas, alunos ficaram machucados, e volto a dizer, graças a Deus, não houve vítimas fatais. Poderia ter acontecido. Porém, na minha opinião, isso é um prelúdio de muitos avisos que já foram feitos. A gente vê durante os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, semanalmente, mães reclamando da precariedade do transporte, mães reclamando... Excelência, me permite uma parte? Permito. Isso, Excelência, para registrar. E tem região como ali, a Lajinha, Cacimba dos Pandu, Boa Esperança, que até hoje o transporte não passou para pegar os alunos. Os alunos estão hoje com 9 dias, 7 dias de aulas perdidas por falta de transporte escolar. Exatamente. Colaborando com o que você está falando, Excelência, como eu estava falando, desde que a gestão atual irresponsável da educação municipal começou a administrar Juazeiro, a gente vem tendo graves problemas com relação ao transporte público municipal. Vale lembrar de que quem financia esse transporte é o governo do estado, junto com o MEC, e a responsabilidade é da gestão municipal. Juazeiro, que passou quase 12 anos sendo exemplo na educação municipal, infelizmente hoje é matéria nacional pela incapacidade de realizar o básico, que é levar os seus alunos até as escolas. E aí é por isso que eu estou dando entrada, na verdade eu estou colhendo assinaturas, junto com os demais colegas, para que a gente possa iniciar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para que a gente possa investigar o transporte público municipal de Juazeiro. Basta de incompetência, basta de colocar os nossos filhos dentro de ônibus, no qual eles podem sofrer um acidente e Deus o livre acabar perdendo a vida. Eu pergunto aqui quem é pai, quem tem coragem de colocar o seu filho hoje em um transporte público de Juazeiro. Então eu acho que a forma que essa casa, que eu tenho certeza que representa o povo de Juazeiro, porque foi eleita justamente para isso, não se furtará a esse debate. Portanto, nós estamos colhendo assinaturas para que a gente possa não fazer uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI da oposição da situação, mas sim pelo bem da escola, pelo bem da família, pelo bem do povo de Juazeiro. Ontem, uma mãe me ligou aos prantos, me perguntando se deveria ou não manter os seus filhos na escola. Me ligou aos prantos perguntando, doutor, e agora? Eu confio manter meus filhos indo nesse transporte irregular? Ou eu deixo ele em casa? Você imagine a situação de uma mãe que, com certeza, passou muita dificuldade na época da pandemia, porque ficaram quase 1 ano e meio sem transporte escolar, tendo que estudar em casa, muitos deles sem condição de estudar, porque não tinha celular, não dava para fazer à distância, sem alimentação, informações, e aí a comissão vai precisar atuar para isso. Informações de que, infelizmente, os ônibus contratados são ônibus contratados de forma irregular, com mais de 5 anos de uso, sucateados, alguns da década de 80, de 90. Muitos, infelizmente, trabalhando de forma precária, os trabalhadores que dirigem, que eu acho que o momento é de protegê-los
isso sim, porque eles também são sofredores com relação a esse problema. Excelência. Então eu quero fazer um chamado para terminar e para concluir, senhor presidente. Eu quero fazer um chamado para essa casa, para que a gente possa assinar essa CPI e nós possamos colaborar para que o transporte público não se transforme, o transporte público escolar não se transforme em um medo para as mães de Juazeiro. Forte abraço.